Agora, feitos esses avisos, a gente vai seguir então para a nossa exposição. Eu quero te convidar a abrir comigo lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. A gente vai ler do verso 1 até o verso 30. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Quando você encontrar, fique de pé para que a gente faça essa leitura juntos. Segunda Crônicas 20, a partir do verso 1. É um texto um pouquinho maior, mas vocês vão ver que é desses textos da Escritura que parece que a gente está lendo Senhor dos Anéis, Game of Thrones. Então tem coisa acontecendo aqui, a gente fica empolgado, quer saber o que vai acontecer depois. Você vai ver esses 30 versículos passando uma velocidade inacreditável. Vamos lá? O texto diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm a habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesse templo, pois ele leva o teu nome, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Zizi, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com um cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para separá-los para a destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército,
viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamento e de roupas e também objetos de valor. Havia tanto espólio que levaria 3 dias para saquear tudo. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca, ou seja, bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitórias sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprendermos da Escritura e te pedimos, nos ensina nessa manhã, que os nossos corações estejam verdadeiramente prostrados diante de ti para aprender. Que nós pedimos no teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Alguns anos atrás, saiu um filme chamado Até o Último Homem, filme estrelado pelo Andrew Garfield, que é um dos meus atores favoritos, e aí eu fui assistir o filme, que conta a história de um soldado americano, Desmond Doss, que luta na Segunda Guerra Mundial, embora seja alguém que tem um voto pessoal de não pegar em armas, né? O Desmond, ele sofreu um trauma familiar com um pai que era violento, e então ele assume um voto particular, um compromisso de nunca mais encostar em armas de fogo. Ainda assim, ele entra no exército aos 18 anos. E parece meio incongruente. Ele vai ter que, na verdade, lutar com esse desafio, né? De ser alguém que escolhe o caminho de não se armar estando no exército. Ele acaba indo para a divisão de cuidados médicos, né? E ele vai ser muito maltratado pelos seus colegas de pelotão. O Desmond, ele era adventista, então ele guardava o sábado, né? No sábado ele não fazia nada, e aí no domingo ele era explorado pelo pelotão, colocava ele para fazer todas as tarefas possíveis como uma punição pelo dia ali onde ele descansou e não fez nada. Ele, no meio dessa situação, esse descompasso com os seus colegas, ele ainda assim vai se manter fiel e comprometido ao seu próprio voto. Ele vai passar toda a sua temporada no exército sem encostar em nenhuma arma. E o ápice dessa história, dessa experiência do Desmond, vai acontecer numa batalha que acontece lá na Batalha de Okinawa, né? Quando eles estão lutando contra os japoneses e os americanos são massacrados pelo exército japonês e precisam bater em retirada. Nesse processo de fuga, muitos feridos ficam para trás. E aí a gente tem o Desmond diante de um desafio. Ele era alguém que estava comprometido a cuidar das pessoas, essa era a lógica que movia ele. E ali ele vê uma oportunidade de cuidado, mas também uma situação de risco. Então ele se arrisca. No meio do fogo cruzado, no meio do ataque japonês, ele fica por 12 horas resgatando colegas feridos daquele lugar, daquele campo de batalha. E nesse período ele vai salvar 75 homens, fazendo algumas atividades de primeiros socorros ali, mas também levando esses homens de volta para a base. No filme, a gente tem, nesse momento, essa expectativa dele de conseguir cuidar das pessoas retratada com uma fala que ele vai repetir constantemente, né? É uma oração que ele faz a Deus dizendo: por favor, Deus, me ajude a salvar mais um, só mais um. E é com essa oração que ele segue nesse processo de cuidar daquelas pessoas. O que a gente vê nessa história, o que a gente vê na cena, e depois, se você quiser assistir o filme, fica a recomendação, é um filme muito bom. A gente vê esse desafio dele diante de uma batalha que ele não consegue lidar com as suas próprias forças. Imagina, a gente está falando de um cenário de guerra, sendo atacado por um exército inimigo, os seus colegas de batalhão já fugiram e você está sozinho, desarmado, porque você não pega em armas, e você então resolve cuidar das pessoas que ali estão, salvar aquelas pessoas que ali estão. Quer dizer, o Desmond já não tinha forças, mas ainda assim ele se mantém comprometido com o cuidado daquelas pessoas. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Quando sem forças, quando a gente se encontra sem capacidade, sem energia, sem força para continuar,
que a gente pode fazer, o que leva uma pessoa a fazer o que o Desmond fez, o que levou o povo de Deus a fazer o que fez nesse texto que a gente acabou de ler. E aí, a gente está numa sequência de exposições, né, do livro das Crônicas, né, dos 2 livros. Elas estão iniciando esse novo momento de exposição do Antigo Testamento, né, numa ótica que vem depois do cativeiro babilônico. E a gente tem insistido ao falar isso aqui nas nossas exposições e também nos comentários bíblicos, porque entender o contexto de produção dos livros da Escritura nos ajuda a entender o que eles querem nos ensinar. Sendo assim, enquanto nos livros dos reis a gente tem um relato do que aconteceu numa perspectiva pré-exílica, ou seja, o que levou o povo ao exílio, quais são os pecados que levaram a nação de Israel a primeiro se dividir, então depois Israel ser destruído e Judá ser levado cativo. Aqui a gente tem o reino de Judá voltando para casa, o povo sendo liberto do cativeiro babilônico, 70 anos depois de estarem lá, e agora, diante da reconstrução, o cronista começa a contar uma história, a história do que Deus tem feito e veio fazendo no meio do povo, e como isso é razão de esperança para aqueles que voltam para casa. Na semana passada, o reverendo Silas expôs o texto que estava lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, quando a gente vê Salomão inaugurando o templo. Então, desde Davi existiu o desejo da inauguração do templo do Senhor, mas é Salomão, seu filho, que vai ser aquele responsável por fazer essa empreitada. A gente viu a festa, o churrasco que aconteceu com a inauguração do templo, o povo celebrando e Deus dizendo para Salomão: esse templo é o lugar que eu escolhi para habitar, e portanto, se o meu povo passar por tempos de dificuldade, se eu enviar peste ou espada, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se voltar dos seus maus caminhos, então eu os escutarei, os salvarei e sararei a sua nação. Essa promessa aconteceu, a gente viu esse registro, e agora a gente tem um salto temporal. A gente está no tempo do reinado do rei Josafá, que vai acontecer mais ou menos ali 100 anos depois da construção do templo e mais ou menos 70 anos depois do fim do reinado de Salomão. O que aconteceu, então, nesse espaço de 100 anos? Bom, muita coisa. A primeira coisa importante é, em Salomão a gente ainda tinha um único reino, um reino unificado, o reino de Israel. Mas agora, durante o reinado de Josafá, a gente já está há 3 gerações de reis, com uma nação que se dividiu em 2. Israel ao norte, Judá ao sul, um governo em Judá que segue a linhagem de Davi, um governo ao norte em Israel que vai seguir por outro caminho, e a gente vai ver no livro das Crônicas o foco especial no reino de Judá, aquele que se mantém entre trancos e barrancos, fiel ao Senhor. A gente sabe que no fim das contas, Judá vai ser levado cativo por punição do descumprimento daquilo que Deus havia acordado com eles na sua aliança. No entanto, nessa nação a gente ainda vai encontrar bons reis porque seguiram a vontade de Deus, e Josafá é um desses exemplos. Quando a gente olha para a história desse rei, que a gente vai encontrar registrado lá a partir do capítulo 17 do livro de 2ª Crônicas, a gente percebe isso. Um rei que vai viver segundo a vontade de Deus, ainda que cometendo um erro ou outro. O principal erro de Josafá vai ser a aliança que ele vai fazer com Acabe, o terrível rei de Israel, a partir de casamento, e essa aliança ela vai causar consequências lá na frente. No capítulo 19, Deus vai enviar um profeta para falar com Josafá e falar com ele sobre como ele errou em fazer esse acordo com Acabe. Ele não devia confiar num homem ímpio. No entanto, Deus reconhece a bondade das ações de Josafá em acabar extirpando a adoração aos ídolos que acontecia ali dentro da nação. A gente vê Josafá como um rei preocupado com a justiça. No capítulo 19 a gente vê ele instituindo juízes sobre os territórios de Judá na intenção de ter equidade na hora de tomar decisão e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E a gente chega nesse texto que conta essa história dessa ameaça de guerra e o que acontece quando essa ameaça chega. E aí eu queria então caminhar com os irmãos pelo texto para a gente entender o que o Senhor quer nos ensinar. E a gente vai fazer isso lendo os primeiros 4 versos lá do texto
quando o cronista registra assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já estão em Azazon Tamar, isso é, em Engede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. A gente tem então a ameaça de guerra, e isso não chega para Josafá de maneira distante. O rei fica alarmado, obviamente. Existia um grande exército se movendo na direção da sua nação. O desespero do rei é óbvio. No entanto, Josafá, ele não tenta fazer as coisas da sua própria maneira. Alarmado, ele busca o Senhor. E quando ele busca o Senhor, ele reúne o povo ali em Jerusalém. E nessa assembleia reunida, Josafá vai orar a Deus diante do povo, pedindo ajuda ao Senhor. Ele reconhece o governo do Senhor sobre todas as coisas e fala sobre como eles são fracos demais para lidar com aquelas questões. No meio dessa oração, a gente vai ver Josafá falando sobre quem são esses povos que estão invadindo. E é importante que a gente entenda mais ou menos quem são eles, para fazer sentido. Uma fala que está lá no versículo 10, Josafá diz assim: agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. E aí, se a gente for lá no 2º capítulo do livro de Deuteronômio, a gente vai ver as ordenanças do Senhor sobre como lidar com esses povos. Por que Deus manda que Israel não tire eles dali? Porque esses povos são descendentes de duas figuras importantes que estão dentro do plano de Deus, Esaú e Ló. Essas duas figuras, elas vão ser aqueles que vão depois gerar esses povos, os moabitas, os amonitas e os habitantes de Edom, de Seir. E Deus mantém esse povo ali, porque Ele deu essa terra em herança a esses homens que serviram a Ele no passado. O que a gente vê então é Josafá dizendo assim: olha como eles são ingratos. O Senhor os poupou e agora eles vêm marchando contra nós. Eles vêm lutar contra Judá. E diante dessa oração, no versículo 12, a gente tem Josafá dizendo assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. No desespero, eles não improvisam. Não há uma tentativa de organizar as coisas na própria força. Na verdade, o reconhecimento da fraqueza diante do Senhor demonstra a confiança que o rei tem no Deus que cuida da nação. No momento do desespero, os olhos de Josafá são postos no Deus que está cuidando deles. E aí a gente vê a resposta amorosa do Senhor nos versos 15 e 17, quando ele fala através de Jaziel, dizendo assim: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. A confiança, então, do povo precisa ser depositada no Deus que lutará a batalha deles. Eles não precisam ter medo, é Deus quem vai lutar por eles. Essa batalha não é da nação de Judá, essa batalha é do Senhor. Tomem posição e então vejam o livramento que Deus dará. E quando o povo está saindo para a batalha, no versículo 20 a gente tem Josafá animando o povo. Ele diz assim: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e então terão êxito. A confiança precisa ser depositada na revelação que vem da parte de Deus. Deus então se revelou através do profeta dizendo: confiem que essa batalha é minha e não de vocês. Josafá anima o povo dizendo: mantenham a confiança de vocês na revelação de Deus.
Confiem no Senhor que já vem cuidando de vocês, e então vocês serão sustentados. E aí nos versos 29 e 30, a gente tem as consequências do livramento que Deus operou no meio do povo. O texto diz assim: o temor de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Quando Deus opera a salvação no meio do seu povo, a consequência, o benefício disso não fica restrito a Judá, mas mesmo as nações vizinhas percebem o cuidado amoroso de Deus. O temor do Senhor então se espalha, porque Deus foi aquele que lutou no lugar do seu povo. E aí, a gente olhou o texto e eu quero então responder a pergunta do que isso tem a ver comigo, com você, fazendo duas breves aplicações. A primeira delas é a seguinte: fidelidade não é uma questão de circunstância. Fidelidade não é uma questão de circunstância. O cronista está contando uma mesma verdade através de várias histórias. Passando de história em história, o que a gente está vendo ele dizer é o seguinte: o Deus de Judá é um Deus fiel, o seu amor leal dura para sempre, e ele convida o seu povo também à fidelidade. Deus é fiel, seu amor dura para sempre, ele nos convida à fidelidade. A fidelidade do Senhor, ela vai se provar na história do seu povo desde o Egito, e na verdade desde antes do Egito, até a volta deles do cativeiro da Babilônia. Deus fez uma aliança com Abraão, prometeu que ele seria pai de uma grande nação, e ele cumpre essa promessa. Deus então fez um pacto com esse povo, e o povo enfrenta as consequências do descumprimento da aliança, mas Deus se mantém fiel, amoroso e cuidadoso, mesmo para um povo que é ingrato e pecador. É Deus quem levou o povo de Judá para o cativeiro, mas é também o Senhor quem traz de volta os exilados para a sua nação. A terra que Deus então ofertou para o seu povo, ela é sustentada pela sua mão estendida, pela sua fidelidade que não é volátil. Deus é fiel e cumpre a sua aliança. A fidelidade do Senhor não está baseada em circunstâncias, e é exatamente esse tipo de fidelidade que ele também chama a mim e a você a nós termos. O exemplo do Senhor é o exemplo que nós precisamos seguir. O compromisso do coração dos crentes, então, deve ser de se firmar em Deus apesar das circunstâncias. Quer dizer, quando a gente passa por tempos de facilidade, por tempos de alegria, talvez ser fiel seja um pouco mais fácil. Ou então a gente vai encontrar o oposto disso, né? No tempo de dificuldade a gente se volta para o Senhor. E aí parece super tranquilo ser fiel a Deus, porque tá difícil. Aí a gente vai lá, pede ajuda. Aí Deus ajuda a gente fala assim: ah, que legal. Aí quando as coisas se estabilizam, tá tudo muito bem, então a gente se desvia de novo. Porque aí meio que a gente não precisa mais de Deus, a gente acertou as coisas. A gente tem uma memória muito curta e uma inclinação natural a viver a vida nos nossos próprios termos, mas a Escritura está falando sobre um Deus que se mantém fiel apesar das circunstâncias e nos convida a uma fidelidade que não é circunstancial. No dia difícil, nós ainda somos chamados a confiar no Senhor. No dia tranquilo, nós ainda somos chamados a confiar no Senhor. Quando a gente olha então para essa história, a gente percebe sobre como, no meio do desespero, Josafá, ele passa pelo desespero de ver um enorme exército vindo contra a sua nação. Ainda assim, ele não corre para resolver as coisas, ele simplesmente corre na direção do Senhor e diz: Senhor, eu não tenho forças. Não é o Senhor quem vai julgar essas nações, não é o Senhor quem tem poder sobre todas as nações, não é o Senhor que governa para muito além do seu povo, mas governa toda a realidade. Quer dizer, a fidelidade está baseada na constância do Senhor e não nas inconstâncias da nossa existência. A segunda aplicação é que quando nós nos vemos sem forças, então nós precisamos manter os nossos olhos fitos no Senhor. Quando nós nos vemos sem força, então os nossos olhos precisam continuar no Senhor. Josafá sabia que não teria condição de vencer aquela batalha sozinho. Ele sabia disso. O exército é grande e eles são poucos. Eles não dariam conta.
O Desmond, na história que a gente ouviu no começo desse sermão, sabia que não teria forças para lidar com um campo de batalha sangrento sozinho. Ainda assim, ele vai lá e faz. Por quê? Como continuar? Como se manter, então, no meio de uma realidade onde as nossas forças se esgotaram? Olhando para o Senhor, mantendo os nossos olhos no Senhor. Na nossa falta de força, Deus é quem luta por mim e por você. E aí, quando a gente fala isso, pode ser que essa frase ela fique meio superficial, meio descontextualizada. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes a gente fala sobre isso, né? No momento de dificuldade, meu irmão, tenha confiança, Deus está lutando as suas batalhas por você. E esse pode ser um jargão, né? Um tipo de frase de efeito que a gente usa aqui no púlpito. Mas quando a gente olha para a Escritura, nenhum evento mostra de forma mais clara Deus lutando as nossas batalhas do que a cruz do Calvário. É a cruz do Calvário que justifica essa afirmação: Deus é aquele que luta por nós quando nós não temos forças. A gente cantou hoje a canção baseada lá no Salmo 136, e a gente tem no verso 23 do Salmo 136, a Escritura registrando assim: aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor leal dura para sempre. A realidade, então, do ser humano depois da queda é a realidade da humilhação. A gente se encontra afastado de Deus, sem recursos para continuar lutando. A batalha que mais importa é a batalha pela vida, é a possibilidade de continuar caminhando conectados com Deus, e a gente perdeu totalmente as forças para lutar essa batalha por conta própria. A separação, a realidade da separação é a realidade do esgotamento das forças humanas. Não tinha nada que nós pudéssemos fazer. Mas então, Deus entra na história e luta a nossa batalha por nós. A cruz do Calvário é a prova última e final de que Deus está comprometido em lutar em nosso lugar. Quando nós não podíamos fazer nada, Ele pôde, enviou seu Filho, que morreu no meu e no seu lugar. Só que a Escritura nos diz que Deus não para por aí. Esse não é o último ponto da história. Em Cristo Jesus nós temos aquilo que mais importa: vida eterna, reconexão com Deus, reconexão uns com os outros. Mas Deus nos dá muito mais do que isso. O texto de Romanos 8, verso 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas. A realidade é que nós podemos continuar caminhando, mesmo sem forças, porque Deus é aquele que garante tudo de que nós precisamos. Isso não significa que a nossa vida vai ser fácil, que se a gente estalar os dedos, as coisas que a gente quer vão aparecer. O compromisso não é com um Deus gênio da lâmpada, que realiza os meus desejos, mas com um Deus poderoso, amoroso e que governa a existência e que, portanto, cuida de mim e de você. Nós somos chamados a confiar, mesmo quando sem forças, a continuar caminhando, ainda que esgotados, para que no momento de desespero nós continuemos buscando ao Senhor e não as nossas próprias vontades, e não a nossa própria capacidade. Se manter fiel, apesar das circunstâncias, ter as nossas forças renovadas no Deus que cuida de mim e de você em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque na nossa maior fraqueza, aquilo que nós não podíamos fazer, na batalha que nós não podíamos vencer, o Senhor foi aquele que lutou por nós. Obrigado porque a cruz do Calvário é a batalha final, a mais importante, a fundamental. E o Senhor se fez homem, encarnou, viveu e morreu no nosso lugar e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. Nossa confiança está em Ti, no Deus que cuida de nós em todo o tempo, no Deus que se lembrou de nós na nossa humilhação. Senhor, fortalece no nosso coração a certeza de que o Senhor está com as Suas mãos estendidas, cuidando de nós. Que nós não desanimemos, que nós não baseemos a nossa fé nas circunstâncias, mas que em todo o tempo nós caminhamos na Tua direção, comprometidos com o Teu Evangelho, vivendo para a Tua honra e para a Tua glória. Nos fortalece, nos ajuda, que quando nós nos encontrarmos sem força, que os nossos olhos possam se levantar e então ver o Cristo que reina para todo sempre,
aquele que cuida das nossas vidas. É o que nós pedimos, no teu santo nome, Jesus. Amém e amém.